Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo tarde, acabou agora há pouco a partida horrorosa do Botafogo, do Atlético contra o Botafogo. Ó, o Atlético Mineiro, 5 jogos que não faz gol, e o Botafogo, meu amigo, eu vou mostrar pra você aqui que vai ser mais uma pipocada. Por que o Botafogo não vai ganhar o título brasileiro? Tem um monte de botafoguense que assiste o vídeo aqui e vai ficar puto comigo, mas eu vou mostrar por que vocês dançaram no Campeonato Brasileiro. Bom, antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, compartilha, enfim. Né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu vou começar com o último jogo que acabou agora há pouco. Botafogo jogando com um a mais jogo inteiro. O Atlético se fechou ali, o Atlético que não ganha há 6, 7 jogos. E ainda fica, pô, eu gosto do Davidson, mas ainda fica o Davidson fazendo firula. 5 jogos que o Atlético não faz um gol. 5 jogos seguidos que não faz um gol. Uns 6 ou 7 que não ganha. E o cara tá fazendo gracinha, fazendo firula. Lógico que, acho que tá, tudo tem momento, né? Enfim, ficou 0 a 0 a partida. Eu acho que o Botafogo vai pipocar de novo no Campeonato Brasileiro. Porque, ó, olha os 4 jogos que o Botafogo tem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele pega no próximo jogo o Vitória da Bahia, que tá dando um trabalhinho aí desses times aí de baixo. Tá dando um trabalhinho. O Vitória venceu hoje de novo. Ele pega o Vitória, depois ele pega o Palmeiras lá, depois ele pega o Internacional e depois pega o São Paulo. Ele só pega os 3 times que estão ali no topo do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo pega o Vitória, se tropeçar contra o Vitória, esquece, que aí você pega o Palmeiras, o Inter e o São Paulo. Já o Palmeiras, que venceu hoje, pega só uma mão. Ele pega o Atlético Goianiense, pega o Cruzeiro, pega o Fluminense e agora eu vou esquecer o outro. Atlético Goianiense, Cruzeiro, Fluminense e tem um outro time aí no meio aí também que não é essas coisas todas. É o que o Palmeiras... O título está na mão do Palmeiras, do título brasileiro. Basta, tem 2 pontos a menos. Basta ganhar do Botafogo e pegar essa sequência mamão, enquanto o Botafogo vai pegar uma pedreira. Bom, como eu falei, Campeonato Brasileiro, muitos jogos hoje, 8 jogos. Começou de manhã com o Corinthians vencendo o Cruzeiro por 2 a 1. No Campeonato Brasileiro seguiu na parte da tarde com o Bragantino empatando com o São Paulo em 1 a 1. O Atlético Paranaense, outra vitória em casa, 2 a 0 em cima do Atlético Goianiense. O Criciúma, que teve um jogador expulso, perdeu para o Vitória por 1 a 0. O Bahia, que fez um jogão contra o Palmeiras, jogou muito mais, mas o Palmeiras foi mais eficiente. Inclusive no finalzinho o Bahia fez o gol da vitória, só que estava impedido. Aí o Palmeiras logo no contra-ataque fez o gol, 2 a 1 para o Palmeiras jogando em Salvador. O Bahia vem de uma sequência de uns 5 a 6 jogos que não ganha também. Cuiabá 1, Flamengo, Urubu ganhou por 2 a 1. O Grêmio 2 e o Juventude 2, foi o jogo mais movimentado com relação a gols, 2 a 2. E o Atlético Mineiro, como eu falei, 0 a 0, Atlético e Botafogo. Amanhã tem Vasco e Inter às 20 horas, acho que é às 20. E na sexta-feira tem Fluminense e Fortaleza. Falando em Inter, o Inter tem 3 desfalques para esse jogo de amanhã contra o Vasco. O Bruno Gomes, cria da base do Vasco, aquele que saiu lá, que não saiu de uma maneira legal. Hoje ele é um jogador titular no Inter e joga de lateral, viu? Ele era volante no Vasco e no Inter está jogando de lateral. Então ele e o tal do Bernabei estão fora do jogo por suspensão, 3º cartão amarelo. Já o Thiago Maia é desconforto muscular. Então os 3 jogadores desfalcam o Inter. O Vasco não tem desfalque, né? Assim, com relação à suspensão. Tem aquelas, que é o DVD, é o Adson, o Paulinho, cara. Paulinho Paula. Foi dado durante a semana que ele ia para o jogo contra o Inter. Só que saiu hoje uma notícia de que provavelmente ele não vai estar nesse jogo, nem vai ser relacionado. Porque iam dar só poucos minutos para ele jogar, como é um jogo muito complicado, resolveram deixar ele de fora. Resolveram Luiz Henrique expulso. Ixi, chegou a notícia ali, depois eu vou conferir. Então é isso. O Paulinho Paulo, ele não vai voltar, não voltará amanhã contra o Internacional, vai ser preservado, porque ia jogar poucos minutos, como é um jogo complicado, resolveram deixar para ele entrar em uma outra partida. Então tá aí, são essas as baixas do Vasco. A expectativa de mudanças no esquema e no time titular do Rafael Paiva. 2 jogadores que podem sair, o Puma e o Emerson. Aquele esquema com 3 atacantes,
usando o Emerson, o Puma com o Verratti, esse esquema deve ser desfeito. A ideia para o jogo de amanhã pode ser entrar com o Domingues ao invés do Puma e ao invés do Emerson, o Leandrinho. E não estranhe se por um acaso ele entrar com o tal do Galdames de titular, tá? Então, a expectativa para algumas mudanças nesse time titular do Vasco amanhã deve sair uma prévia, eu faço um vídeo aqui de pré-jogo. Então, essa aí é as possibilidades de mudança para o Vasco no jogo de amanhã contra o Internacional. Difícil, aí o Inter agora que viu o Botafogo tropeçando, que vai com tudo para cima do Vasco amanhã mesmo. Bom, uma notícia sobre o Hugo Moura, trouxe aqui que havia ali uma cobrança do Atlético Goianiense Paranaense na Justiça. Perdão, o Vasco deve 1.800.000 reais ao Atlético pelo empréstimo, não pagou, tá? O Atlético entrou na Justiça e aí o Vasco tem a obrigação de contratar o jogador que custa 10 milhões de reais, tá? Numa cláusula no contrato, que se ele completar 5 jogos pelo Vasco, ele seria contratado, então ele completou e o Vasco tem a obrigação de pagar os 10 milhões. Só que saiu uma notícia de que o Vasco propôs um acordo na ação da Vara Civil de Curitiba e já começou a pagar o Atlético Paranaense pelo empréstimo do jogador. Aquele 1.800.000, o Vasco foi lá, propôs um acordo e está pagando. Agora vamos ver como é que vai ser com relação aos 10 milhões para que o Hugo Moura fique para a próxima temporada. E para finalizar o vídeo, vou trazer aqui um depoimento do Aleph Manga, o atacante que está deixando o Curitiba, que foi sondado pelo Remo e procurado pelo Vasco também. O Vasco teria procurado o jogador para ver ali ou iniciar uma conversa para a próxima temporada. Ele foi perguntado numa entrevista no GE e ele diz o seguinte, ó: a gente fica feliz, o Vasco tem uma torcida gigante, então vou deixar aí para finalizar o Aleph Manga desejando para você uma noite abençoada, curte, se inscreve no canal, desejar um fim de semana também, né? Amanhã é sexta, porque feriadão, hoje pareceu fim de semana. Fique com Deus, saudações vascaínas. Sinceramente, eu deixo com meus representantes, né, que estão tomando conta dessa situação, né? Eu estou fazendo uns treinamentos também, que é muito importante a parte física. E assim, a gente que somos jogador, a gente fica muito feliz, né? E sair as notícias, né, de clube de Série A que tem interesse no jogador, né? E isso é muito bom. Mas foi como eu falei, eu sigo tranquilo, com a cabeça tranquila. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem final do ano tá chegando, o Campeonato Brasileiro da Série A também tá para acabar também, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente também, a gente não sabe, mas claro, a gente fica feliz, né? Interesse do Vasco também, o Vasco que, né? É um Vasco que a torcida lá é gigantesca, a gente sabe disso, então eu deixo isso aí com meus representantes, então sigo focado fazendo meus treinos dia a dia e vamos ver o que Deus tem pra gente aí futuramente.